A Gooseworks esfregou o que ia ser o final de O Incrível Circo Digital nas nossas caras desde o primeiro episódio, mas essa reviravolta talvez seja a coisa menos importante do final da série, inclusive porque talvez ela nem seja tão verdade assim como alguém pode estar dizendo. Então, vamos discutir se os personagens estão todos mortos ou não, quais os benefícios e riscos de escrever esse tipo de história e como O Incrível Circo Digital subverte essa ideia de um jeito que só essa obra poderia fazer. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em séries, livros, filmes e até em uma eulogia. Então deixa um like, se inscreve no canal e dá hype no vídeo porque é a única forma de eu saber que você está vivo, ou quase. Sexto Sentido, Os Outros, Vanilla Sky, mais ou menos, um dos Hellraiser, provavelmente. Ah, Silent Hill, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ponto de interrogação, metade dos episódios de Além da Imaginação e 90% das creepypastas do Reddit. A corrente da Samara, que tem 14 anos, teria-se blá blá blá. Ok, agora eu já tô forçando. Mas o fato é que existe um sem número de histórias que usam a clássica e surpreendente reviravolta de que os protagonistas já não estavam vivos desde o início. Lógico que algumas vezes essa ideia vai ser mais bem utilizada do que em outras, porque parece mais ou menos óbvio ou porque o público se importa mais ou menos com aquele personagem, além dos outros critérios que formam uma boa narrativa. Mas sendo direto, o maior problema desse tropo é que ele pode diminuir a importância do arco de um personagem. Se você acompanha o canal, você sabe que o arco de personagem é a mudança de direção que um personagem faz ao longo da história, mudando o seu jeito de pensar, sentir e lidar com o mundo ao seu redor. E se você não acompanha... Por que não? Contudo, quando o protagonista não está vivo, a história entra em uma espécie de contradição, porque o personagem está aprendendo algo se ele não vai usar, afinal ele não tem mais uma vida para onde voltar. É por isso que a maioria dessas histórias termina com o personagem aceitando passar para o além, ou apenas entendendo algo sobre o seu próprio passado. Mas isso é uma armadilha para quem escreve, porque existe uma perda do significado, do peso de qualquer lição aprendida, quando tudo que se tem no final é nada. É por isso que tanta gente ficou frustrada com o final de Lost. Quando acharam que todo mundo tinha ido de Vasco na queda do avião, pareceu que nada do que aconteceu na ilha importava. Ok, quase, mas você já falou um monte e eu vim aqui para ouvir você falar de circo digital. Cadê o circo digital? Bom, se você não viu o último episódio de O Incrível Circo Digital, esse é seu alerta de spoiler. Volta aqui depois de assistir. Tem de graça dublado no YouTube, vai lá. Se você já viu o último episódio, você sabe que todos os personagens são apenas cópias de mentes de pessoas de verdade, e que não há como escapar do circo, porque eles são apenas arquivos em um programa de computador. Não existe um corpo esperando do outro lado, não existe porta de saída, não existe para onde voltar. Dito isso, a Gooseworks, criadora da série, havia comentado que o último episódio trataria de questões como o que é estar realmente vivo. Mas, reassistindo o Circo Digital, eu percebi que ela já estava falando disso desde o início, seja com o Ken tentando imitar comportamentos humanos, mesmo sendo uma máquina no melhor estilo Pinóquio, eu vou lá beber uma água, né? seja no Jax se adequando à sua realidade, fingindo ser um personagem e surtando quando ele descobre que é tudo real, ou até na amizade entre a Gangle e a Zubul. Tudo sempre foi real. Tudo que a gente sentiu, tudo que a gente fez, tudo que a gente é. A questão é que, desde o início da obra, desde as primeiras falas da Pomni, do Jax e da Ragatha, Ela ainda acha que tá sonhando. a Gooseworks está sendo sempre absolutamente sincera com o espectador. Não existe uma saída. Aquilo que estamos vendo é a realidade desses personagens. Portanto, tudo o que importa é o que eles vão fazer, aprender e sentir dentro daquele mundo. E a partir desse momento, a história vai nos direcionando e nos mostrando como os personagens devem aprender a viver e lidar nesse mundo. Veja, por exemplo, a relação entre a Zubul e a Gangle. Acertei os pronomes da Gangle, todo dia uma vitória. Efetivamente, existe uma transformação na Zubul, que inicialmente não se sentia à vontade no próprio corpo, feito de diversas partes removíveis. Seja pela inconstância ou pelo fato de nenhuma das partes parecer adequada, a Zubul constantemente se incomodava com a própria situação. E só depois de uma conversa com a Gangle, ela finalmente consegue se aceitar, ainda que parcialmente.
Tô começando a achar que talvez a capacidade de mudar seja boa. Não preciso me comprometer com a mesma coisa sempre. Ao mesmo tempo que a Gangle tinha dificuldade de lidar com as suas máscaras, seja a máscara da comédia que quebrava frequentemente, ou a máscara da tragédia, com a qual ela estava sempre triste. Mas, depois de uma conversa com a Zubul, a gente vê diversas vezes a Gangle sorrindo, mesmo com a máscara da tragédia, porque ela finalmente pode rir como ela mesma. Você tem que escolher se amar, mesmo que não faça sentido. Não é uma coisa natural, é intencional. Estes arcos de personagem, estes crescimentos fazem sentido porque a história continua, porque a Gangle e a Zubul continuam vivendo no Cerco Digital bem depois que vemos as cortinas se fecharem pela última vez. Não se trata de uma aceitação póstuma, é uma aceitação em uma nova vida. O mesmo acontece com a relação entre personagens e NPCs, melhor exemplificada com a Pomni e o Gamigu. Quando nosso crocodilo favorito vê o próprio corpo fazendo o Cristo Redentor embaixo do mapa da aventura, ele percebe que não é real. Ele percebe que não lembra do rosto da própria mãe, do seu próprio passado e que tudo aquilo foi implantado em sua mente. Mas, ao conversar com a Pomni, ele entende que não existe nada a se fazer a respeito, porque mesmo que tudo que veio antes seja uma mentira, o agora não é. As amizades que ele pode fazer dali em diante, a possível vida que ele terá no circo, ainda é uma vida. Já a Pomni funciona como um espelhamento dessa jornada. Ela entra no circo negando que tudo aquilo é real, porque se fosse real seria desesperador, mas é apenas quando ela aceita que aquilo é real que ela consegue fazer amigos e encontra forças para continuar a viver apesar da situação em que ela está. Eu sei que o fim abrupto da relação dela com o Gamigu criou traumas na mente da Pomni, mas esses traumas também simbolizam a mudança que nós passamos ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vida, mostrando mais uma vez que não importa se eles têm ou não um corpo para voltar ou uma saída para o mundo real, porque, independente de tudo isso, essa vida do circo ainda importa. O modo como nós lidamos uns com os outros importa, sejam eles NPCs ou não. E nesse mundo, o pior que se pode fazer é fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Inclusive, o fechamento do arco do Kane no último episódio demonstra que ele também evoluiu e como ele vai usar essa evolução no futuro. O fato de ele passar a entender, ou pelo menos tentar entender, os outros personagens e ceder controle só faz sentido porque essas ações se estendem para o futuro do personagem, porque ele tem um futuro. Lógico que alguém pode argumentar que eles são apenas arquivos em um programa de computador, eles não estão realmente vivos. O que é real? Real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Mas eu acho que a narrativa de O Incrível Cerco Digital argumenta exatamente no sentido contrário. Sei não, quase. Do jeito que você fala, parece que você está tentando ressignificar a obra para que ela tenha esse sentido que você quer que ela tenha. Como é que a gente tem certeza de que é realmente isso que a obra quer passar? Bem, se você ainda não se convenceu, deixa eu falar mais uma vez de I Have No Mouth and I Must Scream, o conto que inspirou O Incrível Cerco Digital. Nessa história, o computador tirano que domina o planeta e tortura os últimos 5 sobreviventes da humanidade se chama AM, originalmente uma sigla para Allied Master Computer, depois mudado para Adaptive Manipulator e depois para Aggressive Menace. Por fim, ele decidiu se chamar apenas AM, do inglês Soul. Cogito ergo sum, I think, therefore I am. Você provavelmente reconhece a famosa frase do filósofo francês René Descartes. Essa frase foi cunhada no Discurso sobre o Método, quando René estava criando as bases do pensamento moderno. Ele iniciou seu processo buscando certezas fundamentais, o que a gente pode afirmar que é verdade. Os nossos sentidos podem se enganar, nossa mente pode ser enganada, nossa memória não é confiável. Se um gênio maligno, ou nesse caso um programa de computador, estiver me enganando sobre tudo que eu percebo, sinto, penso ou lembro, o que pode ser afirmado com certeza? Eu posso ter a certeza de que eu estou sendo enganado. Eu posso ter a certeza de que mesmo que eu esteja errado em tudo que eu penso e acredito, eu ainda preciso existir para estar errado. Penso, logo existo. E se eu, você ou a Pomni não passamos de um arquivo de computador, mesmo que não tenhamos um corpo, mesmo que nossa realidade seja fabricada, cercada de NPCs em um grande circo, nós ainda podemos ter uma certeza: nós somos reais, mesmo que
tudo mais seja de mentira. Eu sei que, de certa forma, eles nunca estiveram vivos, pelo menos não no sentido de serem de carne e osso, mas isso não faz das suas vidas com menos valor. Cada aventura, cada conexão, cada conversa, abstração e até os funerais que eles fazem mostram que eles têm uma vida dentro do cerco digital. Eles estão vivos, vivos como Anne, vivos como Kane, vivos como seus arquivos mentais, vivos como eu e você. E se você curtiu essa análise, deixe nos comentários que outra série da Glitch eu deveria assistir, que nós já vamos ser quase amigos.